Vamos conhecer agora um pouco da história da matriz de São José dos Bezerros, e que tudo começou em 1740 através de uma capela edificada em agradecimento a um milagre de uma criança perdida. Esta igreja tem justamente o marco mais importante da nossa história. E venha agora conhecer conosco esta história. Aflito fez uma homenagem, fez uma promessa a São José. Se seu filho fosse encontrado, seria erguida aqui uma capela. E assim o fez. Foi considerado um milagre o menino ter sido encontrado embaixo de uma árvore frondosa. E foi aqui que nasceu a capela, que hoje é nossa matriz de São José. É com muita alegria que, como pároco da Igreja Matriz de São José dos Bezerros, poder falar para esse documentário que visa elencar a importância histórica, cultural do nosso templo, Igreja Matriz de São José. Eu começo dizendo que reconhecemos essa importância, é importante reconhecer o valor histórico, arquitetônico e cultural da nossa Igreja Matriz. Mas antes desta importância, para nós tem uma outra importância bem maior, é que é o Templo Santo de Deus. A nossa igreja, embora seja cultural, ela não é um museu, ela é a Casa Santa de Deus, onde se congrega aqui a comunidade dos filhos de Deus. Pela fé, nós nos reunimos aqui para louvar a Deus. E depois foi esta a origem primeira. Bezerros nasceu através da igreja. Nosso município nasceu sob o cajado de São José, sua proteção e sob os braços da Santa Cruz. Então, reconhecer a importância cultural e histórica, deve-se primeiro reconhecer a origem, primeira de tudo, que foi a fé. A fé de um povo piedoso que creu, que acreditou e que celebrou sua fé e sua vida. Podemos assim imaginar quantas pessoas ao longo desses séculos, porque só de paróquia temos 210 anos, mas antes já existia uma comunidade de fé, uma capelinha, uma comunidade de pessoas que devotavam São José. Então, ao longo destes séculos, quantas pessoas passaram aqui para celebrar suas vidas, para batizar seus filhos, para rezar pelos seus mortos, para, enfim, se confortarem, se consolarem por estarem na presença de Deus. De modo que essa estrutura de estilo barroco, tudo fala de Deus, tudo remonta para o sagrado. Por isso nós amamos muito esta igreja, este templo santo, que é a igreja mãe, a primeira da nossa querida Bezerros. Ela é a igreja matriz de tantas outras comunidades, dela já nasceram paróquias, como a paróquia São Sebastião, que é filha desta igreja matriz de São José, e tantas outras comunidades. Muito bem, esta igreja proporcionou a história de nossa Bezerros. Basta lembrar mais de 56 filhos padres, sem contar os religiosos e as religiosas frades e freiras, que nasceram desta igreja. Então esse estilo sagrado fala, toca ao coração e aproveita para converter as pessoas para o Senhor. Então eu agradeço ao documentário por este resgate, por este reconhecer da importância histórica, cultural, mas lembrando que ela não é um museu, é a Casa Santa de Deus, que gera novos filhos para Deus. Em estilo barroco, é um dos maiores templos católicos de Pernambuco. Por sua importância no período da escravidão do Brasil, tem mais de 200 anos e é um dos mais importantes templos católicos da Diocese de Caruaru. Saindo da igreja de São José, vamos agora justamente falar sobre a educação, que está representada aqui pela Casa de Caridade construída pelo Padre Biapina, que hoje é o Colégio Nossa Senhora das Dores. Venha conhecer esta história. Em 31 de dezembro de 1951, chegava a Bezerros as irmãs da Fundação do Coração Imaculado de Maria, formando a partir daí a primeira comunidade religiosa cordilmariana, que veio com o propósito de educar com a fé e no saber todos os jovens da região. Na
fundação do colégio é de 1870. O padre Biapina, um missionário cearense, era comum andar pelo interior dos estados. Ele passou aqui em Bezerros e desse espaço ele transformou em orfanato, que era o carisma dele, cuidar de crianças. Então, a princípio, a fundação do colégio, em 1870, orfanato Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores, porque talvez era a santa de proteção dele e também de devoção. Depois, as Irmãs da Glória, seguidas da Irmã de Santana, administraram o colégio. Com a saída dessas irmãs, o bispo da diocese, Dom Paulo, ele solicitou da congregação a vinda das filhas do Coração Imaculado de Maria. Até as irmãs chegarem, Dona Anunciada e Dona Cecília, eram conhecidas como beatas, elas ficaram velando pelo colégio. Então, as irmãs chegaram aqui em 31 de dezembro de 1951. A comunidade era a irmã Águida, que foi a primeira superiora e diretora do colégio, a irmã Helena Jucá, a irmã Cleta e a irmã Eliesita. Essas duas últimas, hoje, ainda estão entre nós. O objetivo da vinda das irmãs para cá era um trabalho voltado para os valores. Existiam trabalhos manuais, a princípio foi isso, e o colégio ainda manteve as órfãs, as internas e as externas. Então as irmãs também tinham esse trabalho. E depois de corte e costura, então veio a escola normal. Então foi a primeira turma, né? E foi evoluindo, né? Muito bem acolhida pela comunidade bezerrense. Tivemos muitas diretoras no colégio, mas aqui a gente poderia, assim, que chamou a atenção, que passou o maior tempo, foi a irmã Eudócia. A irmã Eudócia ficou na direção do colégio 25 anos e morreu no campo de batalha. Hoje, com a evolução dos tempos, nós definimos o nosso lema como educação cordemariana. Compromisso com a fé e o saber. Então, hoje, nós temos o compromisso de assumir uma educação voltada para valores, aliada a uma formação acadêmica de qualidade. Agora falaremos sobre o sobrado da família Pereira, que pertenceu ao capitão Pedro Pereira, que foi prefeito aqui em Bezerros. Esse sobrado já foi sede oficial de sua grande fazenda conhecida por Queimada Dantas. Portanto, venha, vamos adentrar neste sobrado. Construído no século XVII, o sobrado de arquitetura colonial guarda várias lembranças da riqueza arquitetônica e cultural de Bezerros. Na área interna do sobrado, ainda encontra-se o mobiliário da época, que ainda é preservado pela família Pereira, mantendo as mesmas características. No salão principal do sobrado, encontra-se exposto a farda que o capitão Pedro Pereira de Lima usava desde sua nomeação à Guarda Nacional. Em 1912, o capitão Pedro Pereira de Lima foi escolhido prefeito da cidade de Bezerros. Esse sobrado foi construído em 1895. Foi parte de grandes acontecimentos.
no térreo serviu para a delegacia de polícia. E até hoje a família conserva o sobrado aqui como um monumento histórico, melhorando, conservando, recebendo as visitas do pessoal da cidade. Na frente do sobrado, comemorava-se a festa de São Pedro, com a presença da comunidade católica que vinha festejar com muita comida típica, fogueiras, fogos, corais. Muitos shows eram esperados. Agora vamos falar sobre a história da rede ferroviária. Hoje é a Estação da Cultura, onde você poderá conhecer toda a nossa história neste museu. É importante e venha conosco conhecer os detalhes. Inaugurada em 1895, a estação ferroviária tinha como objetivo principal escoar os produtos de exportação, como café, algodão, couro e peles. Na década de 80, a estação ferroviária, além de ser parada obrigatória para passageiros que cruzavam várias cidades do estado, no mês de junho, os moradores e turistas se encantavam e esperavam a chegada do trem de forró, que parava em Bezerros para seguir para Caruaru. Há quem prefira os tradicionais, há também os que preferem os mais modernos. Do Chitão às lantejoulas, os papangus atraem mais de 600 mil turistas nos dias de Momo, na cidade de Bezerros. Torna a cidade conhecida em todo o Brasil pelo mistério dos mascarados. Aqui, na Estação da Cultura, eles estão eternizados no Museu do Papangu. Conheça toda a história desse personagem centenário que atrai milhares de turistas. No ano de 2006, foi criado o Museu do Papangu, com a intenção de satisfazer a curiosidade dos turistas e visitantes, porque eles vinham durante o período que não era carnavalesco e queriam conhecer os papangus. Então, a gente teve a preocupação de fazer um espaço onde eles conhecessem um pouco da nossa cultura, da nossa história, e nesse museu é reunido assim, várias fantasias, vários artesanatos que envolve a máscara, né, a cultura do Papangu, e nesse espaço a gente reuniu assim, uma grande quantidade de artesãos, de artistas, carnavalescos, peças importantíssimas que tem nesse espaço que você pode conhecer, você pode admirar e entender um pouquinho a história do Papangu. Atualmente a Estação da Cultura está com um formato turístico pedagógico. Agrega o Museu da Cidade Maria Dulce Gomes da Silva, o Museu do Papangu, o Papa Música e o Vagão das Artes. Então, Maria Dulce Gomes foi a fundadora desse museu no início da década de 90, certo? Então, essas peças aqui tem um acervo de aproximadamente 700 peças, todas doação, tá? Então, esse museu aqui surgiu da ideia que a própria Dulce teve, né? Pensou em fundar um museu e resolveu ir nas casas de alguns moradores perguntar se, montando o museu, alguém tinha peças para fazer doação. Então muitos se prontificaram, dizendo que tem peças e fizeram doação. Então ela montou um museu, foi adquirindo aos poucos, com essas pessoas que tinham prometido as peças, conseguiu essas peças que nós temos hoje, né? Então ela montou esse museu com esse objetivo, de mostrar um pouco da história da nossa cidade de Bezerros. Então esse museu funciona aqui na antiga estação ferroviária, né? E nós temos aqui peças
centenários, com mais de 200 anos também, né? Então nós temos aqui um pequeno acervo, né, de antigas peças, antigas relíquias, inclusive um cantinho aqui de Dona Dulce Gomes. Esses objetos aqui pertenceram a ela e essas outras peças foram doação. Vamos falar agora do casarão da Praça Duque de Caxias, que foi um marco nas disputas políticas de nossa terra, a política entre PSD e UDN. Lá se concentrou um grande comício que representou um dos grandes movimentos da época, 1950. Então vamos lá ver este paraíso histórico da nossa arquitetura. Em detalhes ricos e traços charmosos, o casarão da Praça Duque de Caxias é uma parada obrigatória para os moradores e turistas contemplarem a beleza secular desta obra arquitetônica. Das demais autoridades que passaram pelo casarão da Praça Duque de Caxias, destacamos o bispo Dom José Lamartine, que na época foi bispo auxiliar de Recife e também bispo auxiliar de Maceió. O casarão da Praça Duque de Caxias serviu de grande marco para grandes manifestações políticas aqui na cidade de Bezerros. E foi daqui, da sacada do casarão, que aconteceu o grande comício em 1950. Autoridades como Agamenon Magalhães, o deputado Severino Mário de Oliveira e o então candidato à presidência da República, Cristiano Machado, realizaram um grande comício lotando a Praça Duque de Caxias de eleitores e moradores de Bezerros. É de grande importância esse documentário para a nossa cidade, porque as escolas, as creches, os órgãos públicos vão ficar sabendo a grande importância que teve este prédio, não só esse, como vários outros prédios, para a nossa história e para a nossa cidade, que não devemos deixar morrer a nossa história, porque uma terra sem história é uma terra sem cultura.